Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos voltar aqui para o direito processual civil. Eu sei que essa parte é um pouco voada para vocês, mas, poxa, isolada de direito processual civil, sem ver as fases do direito processual civil, sem ver o reflexo constitucional na noção de neoprocessualismo, pessoal, me desculpe, mas isso não é o isolada de direito processual civil, beleza? Vamos embora para cá, aprofundar esse nosso conhecimento. Diego, que loucura danada, bicho. Isso aí cai em prova, pessoal, isso cai em prova sim. Inclusive, a noção de procedimento em relação à adoção ou não de determinado princípio em detrimento de regras, ou bem como a aplicação de um princípio em detrimento de outro princípio, está no novo Código de Processo Civil. Olha o que traz o artigo 489, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. No caso de colisão entre normas jurídicas, gênero, do qual emanam duas espécies, regra jurídica, segurança, princípios jurídicos, explícitos e implícitos, insegurança, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação. Poxa, vamos raciocinar. Eu tenho uma regra jurídica e um princípio. Eles estão se batendo. Eu sei que uma regra jurídica, ela gera segurança jurídica. É um mandado de aplicação, um mandado de subsunção. E sei que o princípio, ele é mais genérico, mais amplo, o qual também, com certeza, gera o quê? Uma insegurança jurídica. Mas a gente sabe que existem princípios explícitos e princípios implícitos. Princípios esses, a exemplo, que a gente já viu, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, que são princípios tão importantes que acabam derrotando algumas regras jurídicas. Vejam, a partir do momento que o juiz afasta uma regra jurídica e adota algum dos princípios e, havendo colisão entre princípios, ele escolhe um, tendo por vista a ponderação no caso concreto, ele escolhe um e exclui o outro princípio, vamos pensar, pessoal, se o juiz, tendo por base dois princípios possivelmente aplicados, por exemplo, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, existe um conflito entre os princípios, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai pegar e vai dizer, pera aí, eu sei que os princípios, eu assisti a aula de Diego e sei que os princípios, eles são mandados de ponderação. Ou seja, se são mandados de ponderação, eu vou ter que ponderar, nesse caso concreto, se eu aplico a dignidade da pessoa humana ou se eu aplico a razoabilidade ou proporcionalidade. O que é que o juiz faz? Ele vai ter que ponderar o caso concreto e escolher um, desde que fundamente. Vamos lá. O juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Pessoal, de olho nisso, viu? Vamos lá. Simbora. Diego, eu não estou entendendo mais nada. Eu sempre li que o direito processual contaminou o direito constitucional, especialmente a Constituição de 88. E não que a teoria do direito, especialmente, pessoal, aquela teoria do direito constitucional, o neoconstitucionalismo, que permeou o neoprocessualismo, especialmente tendo por base o direito constitucional, o neoconstitucionalismo, sendo redundante para fixar essa ideia, pessoal, contaminou o direito processual. Não é isso. Pessoal, veja só, muita calma nessa hora. Por muitos anos, pessoal, o direito processual civil contaminou a Constituição Federal de 88. Quem não já ouviu falar no direito constitucional processual? Pessoal, o direito constitucional processual nada mais é que a adoção de institutos processuais aplicados na Constituição de 88. A gente sabe que o CPC de 73, ele é, logicamente, anterior à Constituição de 88 e, consequentemente, por ser anterior, por muito tempo, acabou contaminando as ideias constitucionais. Veja, direito constitucional processual, previsto no artigo 5º da Constituição. Quem não já viu, quando estudou o artigo 5º da Constituição, determinadas regras específicas como acesso à justiça, princípio da obrigatoriedade e da inafastabilidade da jurisdição. Quem não já ouviu falar na paridade entre as partes, que nada mais é que o princípio da igualdade, princípio da isonomia, aplicado no contexto do direito processual. Quem não já ouviu falar nas regras do contraditório e da ampla defesa. Poxa, pessoal, o CPC é de 73 e, pelo fato de a Constituição ser de 88, era importante criar determinados mecanismos fundamentais, direitos fundamentais,
buscando exatamente fazer algumas regras processuais e aplicá-las na Constituição de 88. Quem não já ouviu falar no direito processual constitucional, também previsto no artigo 5º da Constituição, que nada mais é do que a noção de jurisdição constitucional. Diego, eu não estou entendendo mais nada. Qual a diferença entre o direito constitucional processual e o direito processual constitucional? O direito processual constitucional traz a noção de jurisdição constitucional. Vejam, vocês estão lembrados, pessoal? Vamos puxar. Direito processual civil é uma escadinha. Se é uma escadinha, eu vou puxar muito raciocínio anterior, que a gente já viu dentro do nosso curso. Vamos raciocinar. Pensar. Lembra da fase do neoprocessualismo, que ele trouxe alguns valores, um plus em 4 prismas específicos? Lembra que quando eu falei desses prismas específicos, eu falei dos direitos e garantias fundamentais, estão lembrados? Da instituição da defensoria pública, da coletivização do direito, tendo em vista aqueles direitos pulverizados no seio da sociedade, enfim, beleza. Eu quero me ater aqui nos direitos e garantias fundamentais. Vamos raciocinar. Existem direitos fundamentais previstos na Constituição de 88, mas para se resguardar esses direitos fundamentais, exemplo, acesso à justiça, paridade entre as partes, contraditório, ampla defesa, será preciso o quê? Se utilizar de garantias constitucionais. Não é à toa que há essa discriminação, direitos e garantias. Veja, a partir do momento que eu tenho que me utilizar dessas garantias constitucionais, garantias fundamentais, na busca dos direitos fundamentais, um exemplo dessas garantias constitucionais são os remédios constitucionais. Quem não já ouviu falar em mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção? Poxa, isso também são institutos processuais aplicados na Constituição de 88, buscando resguardar os direitos fundamentais, pessoal. Isso é importantíssimo, fiquem de olho nisso, certo? Fiquem de olho, beleza? Vamos embora. E agora, Diego? Eu entendi. Você disse a mim que o direito processual, por ser mais antigo que a Constituição de 88, passou a refletir e jogar institutos processuais na Constituição. Mas e agora? Como é que está acontecendo? Veja, a gente já viu, principalmente tendo por base o neoprocessualismo, que influenciou o neoprocessualismo, a gente já viu que a Constituição, eu já dei uma dica a vocês, passa a influenciar o direito processual civil. Vamos aprofundar isso aqui. E agora? Passou a haver o movimento inverso? Perfeitamente. Perfeitamente, pessoal. Vamos lá aprofundar isso aqui? Não é à toa que o primeiro assunto, pessoal, do novo Código de Processo Civil são o quê? As normas processuais civis fundamentais. Então, Diego, veja, peraí, deixa eu raciocinar. Você está dizendo que o primeiro assunto, o primeiro livro do novo Código de Processo Civil são as normas processuais civis fundamentais. Então, peraí, se existem normas processuais civis fundamentais, existem normas processuais civis gerais, aquelas não fundamentais? Exatamente, pessoal. O novo Código de Processo Civil, ele não traz as normas processuais civis gerais. Isso é uma discriminação que eu fiz aqui no material de vocês, buscando explicitar e aclarar essa noção aqui de uma norma fundamental. Vamos lá. Se o livro primeiro do novo Código de Processo Civil, ele traz as normas processuais civis fundamentais, a gente tem que saber o que são normas processuais civis gerais. Normas processuais civis gerais possuem como característica-chave institutos processuais o quê? Genéricos. Por exemplo, o que é uma petição inicial, o que é uma contestação, quando se dá revelia, quais são as modalidades de citação, quando pode ocorrer a intimação, enfim, são institutos processuais genéricos, sem muita importância para o direito constitucional e, desse modo, não se refletiu muito nessa parte introdutória do novo Código, que é o livro 1, trazida pelas normas processuais civis fundamentais, pessoal. Beleza? Então vamos lá. Diego, vamos direto ao ponto. Se você está dizendo que existem normas processuais civis fundamentais e você já excluiu as normas processuais civis gerais, que não fazem parte desse bloco essência trazido pela Constituição e explicitada, jogada, escancarada no novo Código de Processo Civil, quais são essas normas processuais civis fundamentais? Diferentemente das normas processuais civis gerais, que trazem institutos processuais genéricos, as normas processuais civis fundamentais, elas possuem como característica-chave a adoção de institutos constitucionais, principalmente pela teoria do direito. Lembra do direito constitucional? Lembra do neoconstitucionalismo? Do civil. Que institutos jogados no novo Código de Civil
tendo por base uma teoria do direito constitucional permeada no neoprocessualismo, surgem o quê? Institutos processuais. Desculpa aqui, pessoal, vamos lá. Surgem institutos processuais fundamentais em oposição aos institutos processuais genéricos. Institutos processuais fundamentais. Que fenômeno é esse, Diego? Tem um nome? Perfeito, pessoal. Isso tem um nome. Que nome é esse? Constitucionalização do direito processual. Então vamos recapitular aqui a ideia. Existem normas processuais civis fundamentais previstas no primeiro livro do novo Código de Processo Civil. Mas, poxa, para eu explicar o que são normas processuais civis fundamentais, eu tenho que saber exemplos de normas processuais civis gerais, que são exatamente institutos processuais genéricos, sem muita importância para o direito constitucional e, consequentemente, não tem muita importância em escancarar nessa parte introdutória do novo Código de Processo Civil. Exemplo, petição inicial, revelia, citação, enfim. Mas o livro 1 do novo Código de Processo Civil traz normas fundamentais, que são institutos constitucionais que permeiam o novo Código de Processo Civil, tendo por base principalmente o quê? A teoria do direito constitucional, neoconstitucionalismo, formando institutos processuais não genéricos, mas sim fundamentais. Como é o nome desse fenômeno? Simples, a gente já viu, a constitucionalização do direito processual, no nosso âmbito, direito processual civil. Beleza? Vamos lá. Não me entendi nada, Diego. E o novo Código de Processo Civil trouxe algum artigo específico explicitando essa contaminação da teoria do direito no direito processual? E aí? Trouxe ou não trouxe? É claro, pessoal. Olha o que traz o artigo 1º do novo Código de Processo Civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, lembra, pessoal, neoconstitucionalismo, neoprocessualismo e as normas fundamentais, lembra do afastamento das normas gerais? Vamos lá. Estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste código, do novo Código de Processo Civil. Pessoal, olha aí a nossa escadinha, o nosso raciocínio jurídico sendo aqui escancarado nesse artigo 1º do novo Código de Processo Civil. Fiquem de olho. O pessoal pensa assim, poxa, esse Diego não vai dar não, novo Código de Processo Civil. Olha que eu estou dando os artigos aqui já. Eu já falei da carga rápida, eu já falei dessa parte introdutória, eu já falei do artigo 489, parágrafo 2º, que é a ponderação dos princípios. Eu estou dando sim o novo Código de Processo Civil. Fiquem de olho que isso aí vai ser cobrado nos certames posteriores, pessoal. Beleza? Vamos lá. Isso é excelente, pessoal. Isso é perfeito. Diego, a grande novidade do novo Código de Processo Civil pautou-se apenas nisso, em pegar institutos constitucionais e jogar no primeiro livro do novo Código de Processo Civil, que é exatamente o livro das normas processuais civis fundamentais. Não, isso é importantíssimo. Isso tem o seu valor, isso é importantíssimo, mas não se pautou exclusivamente nisso. Vamos exemplificar outras situações? Vamos lá. Para isso eu tenho que diferenciar o que é uma norma cogente e uma norma dispositiva. Veja, pessoal, vamos raciocinar. O que é uma norma cogente? Norma cogente é aquela questão importantíssima. Por ser uma questão importantíssima, é uma matéria de ordem pública, conhecidas pelo juiz de ofício ou a requerimento de alguma das partes. Beleza? Beleza. Então vamos lá. E o que são, Diego, normas dispositivas? São aquelas questões menos importantes e, por serem menos importantes, não são matérias de ordem pública, e sim matérias de ordem privada, ou seja, as partes podem, a priori, livremente pactuar da melhor forma que lhes convier. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, normas dispositivas nada mais são que um gênero do qual emanam também duas espécies. Normas dispositivas, elas podem ser permissivas e elas podem ser supletivas. O que são normas dispositivas permissivas? São aquelas normas, aqueles dispositivos legais que, de logo, autorizam as partes pactuarem da melhor forma possível. E para isso a gente tem vários exemplos no novo Código de Processo Civil, hipóteses que veremos daqui a pouquinho. Porque eu ainda tenho que explicar para vocês o que é uma norma dispositiva supletiva. Veja, quando a gente estuda a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não existem alguns dispositivos legais, principalmente nessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim, salvo disposição em contrário, ou seja,
Esse dispositivo legal, ele traz uma situação concreta em que deve ser aplicado o ordenamento jurídico, os ditames previstos naquele dispositivo legal, mas possibilita, pela cláusula geral, salvo disposição em contrário entre as partes, esse caráter supletivo, ele dá às partes a possibilidade de, embora exista um dispositivo regulando a questão, essas partes acordarem da forma que melhor lhes interessar, beleza? Veja, o que eu quero aprimorar aqui para vocês, para explicar que a grande mudança do novo Código de Processo Civil não pauta-se apenas na adoção de institutos constitucionais. Eu quero trazer aqui que houve uma ampliação das normas dispositivas permissivas no novo Código de Processo Civil. Então, houve uma diminuição? Não, pessoal. Houve uma ampliação. Exemplo, o artigo 190 do novo Código de Processo Civil, olha o que é que ela traz. A mudança do procedimento. Pessoal, veja que interessante. As partes podem, tendo em vista o neoprocessualismo, tendo em vista a cooperação das partes para que o juiz solucione a questão da melhor forma possível, é possível as partes pactuarem uma mudança no procedimento. Não existe o procedimento comum que a gente já viu, que, tendo por base o CPC de 73, não há mais essa discriminação, essa diferenciação do procedimento comum em procedimento ordinário e procedimento sumário? Estão lembrados disso? Estão lembrados que no novo Código de Processo Civil só existe o procedimento comum? Bem como, é claro, existe o procedimento especial, mas o que eu quero enfatizar aqui é que não existe mais essa distinção entre ordinário e sumário. Vejam, é possível as partes, por exemplo, na adoção do procedimento comum, regular alguns procedimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. O autor, quando apresenta sua petição inicial, ele busca o quê? Presentes as condições da ação, previstos os pressupostos processuais, tudo leva a crer que o réu será citado não mais para contestar, mas sim para integrar a lide. E, se o direito admitir autocomposição, acordo entre as partes, é possível a designação de uma audiência de mediação e conciliação em que as partes deverão comparecer para que haja o acordo entre elas na busca daquela solução litigiosa. Beleza. Mas, Diego, não é possível que o direito seja indisponível e, consequentemente, não admita autocomposição, acordo entre as partes? Perfeitamente. Nesse caso, não teria interesse nenhum do juiz designar uma audiência de mediação e conciliação. Não teria qualquer interesse. Mas você acha que, nesse caso, não havendo possibilidade de uma designação de audiência de mediação e conciliação, você acha que, a partir desse momento, poderia haver uma mudança no procedimento? Vamos raciocinar. Vamos puxar novamente essa informação. Admitindo-se autocomposição, acordo entre as partes, o juiz designará uma audiência de mediação e conciliação. Em regra, beleza. Mas não sendo possível mediar ou conciliar as partes, designando audiência de mediação e conciliação, pelo fato de o direito ser indisponível, por exemplo, um direito à vida, esse direito à vida ele não pode ser acordado. Se ele não pode ser acordado, pessoal, você concorda comigo que não adianta designar essa audiência de mediação e conciliação? Nesse contexto, a partir desse momento em que há o procedimento comum, ritual, sem que haja essa audiência de mediação e conciliação, você concorda comigo que é possível a alteração do procedimento pelas partes? Perfeitamente. Veja, qual era a regra usual? Petição inicial, citação para integrar a lide, audiência de mediação e conciliação. Poxa, o direito não admite autocomposição. Então, o réu, ao invés de ser citado e intimado para uma audiência de mediação e conciliação, ele será citado e intimado para contestar no prazo de 15 dias. Mas, poxa, as partes já se conhecem. Vamos fazer o seguinte, doutor juiz, eu não quero apresentar minha contestação no prazo legal de 15 dias. Eu quero apresentar minha contestação em 5 dias. É possível a mudança desse procedimento? É claro que é possível. O artigo 190 traz essa cláusula geral de negociação entre as partes. E eu exemplifiquei aqui o prazo da contestação com vocês. Vamos lá. É possível a fixação de um calendário processual. Ou seja, as partes podem dizer assim, doutor juiz, eu quero apresentar a contestação até o dia tal, eu quero que o senhor designe a audiência no dia tal, eu quero que a sua sentença seja prolatada no dia tal. Isso é possível? Claro. É a calendarização processual. Crítica. A gente sabe que o Poder Judiciário já está completamente abarrotado de processo. Você acha que é muito ou pouco trabalho o serventuário, o chefe de secretaria, certificar nos autos toda essa calendarização processual? Imagine que cada processo tem um calendário próprio. Bicho, isso é complicado para
até para a atuação do juiz dentro daquele cartório judicial, a partir do momento que o serventuário, por exemplo, esquece de certificar algum prazo. Imagine o rolo que isso vai dar. Essa é a grande crítica a essa calendarização processual. A ideia foi boa, mas eu acho que vai gerar muitos problemas. Vamos lá. O que traz o artigo 357, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil? Ele traz a possibilidade da delimitação das questões de fato e de direito sobre as quais recairão as provas. Veja, em regra, o autor, quando apresenta sua petição inicial, diga: juiz, decida aí esse problema aí, esse rolo. O que é que ele faz? Em regra, ele deve apresentar os fatos constitutivos de seu direito. E, em regra, o réu deve apresentar, em face daquela pretensão autoral, em face da petição inicial trazida ao Poder Judiciário, ele deve trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Beleza. Isso é uma noção básica de direito processual civil. Mas pode ser que o réu diga assim: poxa, autor, precisa aí comprovar não seus fatos constitutivos. Ou então o autor diz assim: réu, precisa aí não você comprovar algum fato impeditivo ou modificativo ou extintivo. Vamos negociar isso aí? Isso é possível? É claro que é possível, tendo por base o artigo 357, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, que é exatamente a delimitação das questões fáticas e de direito sobre as quais recairão as provas dentro de um processo, naquela fase instrutória. Beleza. Olha o que traz o artigo 471 do novo Código de Processo Civil, a indicação consensual do perito. Pessoal, isso é uma grande novidade do novo Código de Processo Civil, pessoal. O perito deixa de ser o perito do juiz e passando a ser o perito das partes. As partes podem livremente escolher o perito que desejarem, desde que haja consenso entre elas. Vamos lá. Olha o que traz o artigo 68 do novo Código de Processo Civil, a escolha de um mediador ou conciliador. Pessoal, vamos voltar. Processo civil é uma escadinha, a gente vai puxar as informações que a gente já viu, buscando fixar e acertar as questões. Vamos lá. Quando o autor apresenta sua petição inicial, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, o que é que o juiz vai fazer? Vai citar o réu para integrar a lide e intimá-lo para uma audiência de mediação e conciliação. Essa é a regra geral do procedimento comum adotado no novo Código de Processo Civil. Mas, como eu disse a vocês, e sendo repetitivo, porque eu sei que a minha voz vai estar ali, para vocês na hora da prova, se esse direito não admitir a autocomposição entre as partes, por envolver, por exemplo, um direito indisponível e não um direito disponível, o que é que vai acontecer? O juiz de logo vai dizer: poxa, eu vou designar audiência de mediação e conciliação para quê? O direito é indisponível, não é possível acordarem as partes. Nesse contexto, o que é que o juiz vai fazer? De logo analisando a questão posta na petição inicial, ele vai fazer o seguinte, como eu já disse a vocês: cita-se o réu para integrar a lide, intima-se o réu para contestar a pretensão autoral no prazo de 15 dias. Que a gente já viu que esse prazo de 15 dias, tendo por base a cláusula geral de negociação processual, esse prazo de 15 dias ele pode ser diminuído. Beleza, a gente já viu isso tudo. Veja, voltando para a audiência de mediação e conciliação, sendo o caso de sua instituição pelo juiz. Designada uma audiência de mediação e conciliação, admitindo o direito à autocomposição entre as partes, o que é que vai acontecer? O juiz, inicialmente, cai fora. Há um mediador e há um conciliador buscando exatamente aparar aquelas arestas ou propor soluções para aquelas partes em conflito. Há a figura, pessoal, de novos auxiliares da justiça, mediadores e conciliadores. Será possível as partes livremente e mediante consenso acordarem na escolha de determinados mediadores, determinados conciliadores? Perfeitamente, pessoal. Perfeitamente. Ou seja, normas cogentes típicas do Código de Processo Civil de 73 passam a dar lugar a uma ampliação das normas dispositivas permissivas, exteriorizadas nesses artigos aqui que eu acabei de ver com vocês. Beleza? Vamos embora. Então vamos lá. Vamos subdividir aqui o direito processual civil, o novo Código de Processo Civil para vocês. Veja que interessante, pessoal. A partir de então, o novo Código de Processo Civil, ele é muito, mas muito mais organizado que o CPC de 73. Passa a existir, pessoal, uma parte geral e uma parte especial. A semelhança do que a gente estuda, né, no direito penal. Passa a haver uma sistematização das normas processuais. O direito ele passa a ser mais organizado. Olha,
Olha o que traz o livro 1 do novo Código de Processo Civil. Ele traz as normas processuais civis. Lembra das normas processuais civis fundamentais? Beleza. Olha o que traz o livro 2, a função jurisdicional. Isso tudo a gente vai ver, pessoal. Os sujeitos processuais, os atos processuais, as tutelas provisórias, que nada mais são, tendo por base o novo Código de Processo Civil, gênero do qual emanam duas espécies, as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Livro 6, da formação, suspensão e extinção dos processos, bem como a parte especial que, no seu livro primeiro, traz do processo de conhecimento. Processo de conhecimento esse que a gente já sabe, subdivide-se em procedimento comum, em procedimento especial e também, é claro, a parte da jurisdição contenciosa e a parte da jurisdição voluntária, bem como a parte do cumprimento de sentença, que nada mais é do que aquela fase executiva tendo por base um título executivo judicial. Também há o livro 2, pessoal, do processo de execução. Há um procedimento específico para a execução de título executivo extrajudicial. Pessoal, eu acho que nesse curso da gente, a única parte que a gente não vai ver, tendo por base, claro, o exíguo tempo que a gente tem, o curto espaço de tempo para a gente ver tanta coisa, eu acho muito difícil a gente ver esse processo de execução. Eu vou ver com a coordenação aqui do curso, eu vou passar para ver se a gente consegue gravar um módulo específico relacionado ao processo de execução de título executivo extrajudicial, buscando abarcar, claro, o assunto e fazer com que vocês acertem essas questões específicas relacionadas a isso, beleza? E também tem o livro 3, pessoal, do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, que nada mais é que o trâmite dos processos nos tribunais e os recursos cabíveis dos provimentos jurisdicionais, seja decisão interlocutória, seja sentença, seja acordo. Beleza? E também, pessoal, parecido com a Constituição Federal de 88, que possui a ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, o novo Código de Processo Civil ele traz um livro complementar, que são exatamente as disposições finais e transitórias, que, em seu artigo 1045, traz o período de vacatio legis do novo Código de Processo Civil, período esse de 1 ano. A gente sabe que o Código de Processo Civil de 2015, ele foi publicado no dia 16 de março de 2015, com a vacatio legis de 1 ano, passando a viger, a vigorar as relações jurídicas, ou seja, sendo aplicadas as relações jurídicas a partir de então, do dia 17 de março de 2016. Beleza, pessoal? Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês, a gente volta no próximo bloco. Um grande abraço para vocês.